compete e nos encaixa dentro dele. Aleluia. A vida de um discípulo de Jesus. Quero falar, abordar nessa noite essa questão tão maravilhosa e poderosa, satisfatória de sermos um discípulo de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você abra por gentileza. Foi até bom os irmãos que irão passar pelas águas do batismo, aqueles que têm interesse de estarem conosco hoje, que nós abriremos geralmente a mensagem de hoje falando a respeito desse assunto. Abra por gentileza no Evangelho de Marcos, evangelista Marcos. Como vocês sabem, e sempre eu tenho explicado, que Marcos não foi um discípulo de Jesus diretamente, ele foi um discípulo de Cristo indiretamente. Marcos foi primeiro discipulado pelo apóstolo Pedro, e depois, numa das viagens missionárias, ele acompanhou Paulo. Não sei se vocês lembram, e se vocês leram um trecho em Atos dos Apóstolos, aonde há uma discussão entre Barnabé e Paulo. Foi por causa de uma pessoa, e essa pessoa era João Marcos. Do nada, não sei o que aconteceu, ele desistiu de prosseguir na viagem, e o apóstolo Paulo não gostou, e os dois tiveram entreveiro, ele e Barnabé, e só vieram se encontrar lá no finalzinho de Atos dos Apóstolos. Amém? Marcos capítulo 16. Marcos capítulo, olha, a Vitória está ficando uma discípula de Jesus. A Vitória já está lá comendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 16. Existe a palavra discípula ou o discípulo serve para os dois? Serve para os dois. Serve para os dois. Serve para os dois. Mas vamos lá. Capítulo 16, um versículo bem conhecido de todos. Lá no finalzinho. Deixa eu encontrar primeiro aqui. Isso, capítulo 16, a partir do versículo 14. A vida de um discípulo de Jesus. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Esse trecho aqui, Jesus ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem para os seus discípulos. E é dentro desse assunto que eu gostaria de tratar com a igreja hoje. E nós somos comissionados por Jesus a fazer aquilo que Ele começou, a fazer as obras que Ele começou aqui na terra. E para isso Ele nos permitiu participar desse glorioso chamado. Nós somos discípulos de Jesus.
E ele vai tratar de alguns assuntos aqui que, por obrigação, o que é um discípulo? Quem pode me responder o que é um discípulo? Um aluno, um seguidor, um imitador. Um discípulo, ele segue aquilo que o seu mestre ensina. Se o mestre fala, olha, dá um tchauzinho, ele também dá um tchauzinho. Só que tem uns que são discípulos até demais. E aqui ele está nos chamando, nos comissionou para um grande propósito. E eu não sei se a igreja tem entendido errado o chamado de Cristo. Porque eu tenho me deparado com uma disputa dentro das denominações. E a preocupação das pessoas não é pregar a Cristo, é falar da sua igreja. Isso está errado, irmão. Você não pode colocar o ministério pedra angular na frente do dono do ministério. O dono do ministério é Jesus, é Cristo. Mas como eu falarei de uma pessoa se eu não conhecê-la dentro da sua intimidade? Como é que eu vou me importar a falar desse mestre, desse Senhor, se eu não conhecer os seus atributos, as suas qualidades? Como que eu posso me apresentar? Porque quando eu vou trabalhar numa empresa, geralmente, eu sou ensinado, sou instruído a falar os valores da empresa. Eu chego para uma pessoa e falo, olha, eu trabalho na empresa WL Cosméticos. Nessa empresa nós temos os melhores produtos e eu quero parar um pouquinho, chamar um pouquinho da sua atenção para falar do meu produto. E a pessoa estando disponível fala, olha, o produto ele funciona dessa forma, você pode tomar dessa forma que eu estou lhe indicando. Eu quero falar que o efeito dele geralmente vai acontecer daqui a 5 dias, 10 dias, e eu vou ter que passar para a pessoa todo o conhecimento que eu tenho diante daquilo que está nas minhas mãos. Eu tenho a responsabilidade de gerar lucros para essa empresa, porque se eu produzo bem, tem várias formas de eu crescer dentro e fora dessa empresa. Geralmente, quando você tem habilidades na área de venda, ou você é especialista naquilo que faz, você se enche, você fica dotado de conhecimento, como você vai falar. E olha, irmão, o que eu tenho visto é que muitos discípulos de Jesus não conhecem Jesus. Não conhecem a origem de Jesus. Às vezes você faz uma pergunta simples a respeito de quem é Jesus. As pessoas não sabem falar. E eu queria, na verdade, te apresentar quem que é esse Jesus? Como é que nós podemos falar dele? Como é que nós podemos abrir a boca para mencionar essa pessoa tão especial, a qual deu a sua própria vida em favor de nós? Amém? Antes de mergulhar nesse texto do versículo 16, do capítulo 16, versículo 14, eu quero falar desse Jesus. Quem que é Jesus? Abre por gentileza. Hoje nós vamos passear um pouquinho no Novo Testamento. Amém? Abre em Lucas capítulo 1. Nós iremos ler capítulo 1, nós iremos ler o versículo 34 e 35. Vamos começar do versículo 32, do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Posso ler? Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Primeiro título para ele. Jesus, ele é Filho do Altíssimo. Ele está na categoria maior. Jesus não é um espírito evoluído. Nós tem algumas religiões que ensinam que ele é um espírito evoluído. Tem uns ensinamentos teológicos que falam que ele é o arcanjo Miguel. Tem outros que falam que ele é Melquisedeque.
mas aqui traz uma tradução e uma conotação bem simples. Primeiro, olha o que o texto fala. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele é Filho de Deus. Amém? Amém. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui não há esse versículo, ele é fácil de entender, porque ele vem da Davi reinou como homem. Davi reinou até 70, no máximo 72 anos. Aqui está falando que esse que está saindo da linhagem de Davi, ele reinará para sempre. Aleluia. Amém? Está falando que ele é filho de Davi por causa da linhagem de Judá. Mas Davi só reinou até os 70. Esse que vem como filho do Altíssimo reina para sempre. Aleluia. Ele está reinando para sempre. Glória a Deus. Ele é poderosíssimo. Amém. Aleluia. Amém? Vamos mais um pouquinho para baixo do versículo. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu quero falar que quando você for falar desse Jesus a qual nós somos discípulos, nós somos seguidores dele, você não precisa falar que ele é Yeshua. Você não precisa trazer traduções difíceis. Você só precisa falar: olha, eu estou falando de alguém que é muito especial. Aleluia. E eu quero te falar que ele nasceu dentro de um milagre. Glória a Deus. E ele é filho do Altíssimo. Amém. Ele é filho do Deus vivo. Amém. Aleluia. Se ele é filho do Deus vivo, ele reina para sempre. Aleluia. Então, quando você for falar, por isso que as religiões entram em parafuso. A religião grega, que eram os gnósticos, eles entravam em parafusos porque ele falava: olha, se Deus é santo e a matéria é má, Deus não pode habitar no corpo humano, porque a matéria é corruptível, a matéria ela vai se desfazer, então não tem condições de um ser santo, poderoso, criador do universo, criador do céu, da terra e de tudo que há na terra, no mundo, habitar dentro de um corpo corruptível. Esse é o segredo da fé. Aleluia. Ou você crê que ele é filho do Altíssimo e nasceu de uma virgem chamada Maria, ou você vai cair por terra tudo aquilo que você crê. Então as coisas de Deus não são para ser questionadas, são para crer, aqueles que creem realmente. Aleluia. Amém? Amém. Então, duas coisas interessantes. A primeira é que ele é filho do Altíssimo. E outra coisa interessante, ele é filho de Deus. Aleluia. Amém. Essa foi a pergunta de Maria: como que acontecerá essas coisas? E o anjo fala: olha, o Espírito Santo vai te envolver, e esse ente que está nascendo do seu ventre, ele será chamado Filho de Deus. Amém? Amém. Vamos um pouquinho para frente, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo 28. Então você vai ver em algumas religiões, eu posso citar várias, mas se você for pegar o estudo dos mórmons, ou se não o estudo do espiritismo,
eles sempre vão destacar Jesus como um espírito evoluído, um espírito que está acima dos demais. Ele é um espírito que se superou dos outros espíritos. Eles nunca vão alegar que Jesus é uma pessoa. Sempre eles vão tratar de Jesus como um ser espiritual, ou outras religiões vão tratar ele como um grande profeta, como um grande homem que foi usado por Deus. Mas muitos não confirmam que ele é o Filho de Deus. Então eu creio, você crê que ele é realmente o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o Messias. Amém. Que estava para vir se sacrificar em nosso favor. No versículo 28 do capítulo 8 de Lucas. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Ele é filho de Deus. Ele é gerado de Deus. É por isso que nós temos que entender que todas as coisas só acontecem por intermédio do Filho. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Rogo-te que não me atormentes. Essas foram as palavras daquela legião que estava no corpo daquele demoniado. E vocês bem sabem que uma legião, estudada pelos romanos, era cerca de 6.000 soldados. Trazendo para o mundo espiritual, seriam 6.000 demônios que estavam no corpo daquele homem. E quando esses demônios se deparam com o Filho do Altíssimo, com a autoridade maior, as pessoas sem saberem o que estava acontecendo, mas os demônios sabiam quem que era aquele. Você veio nos atormentar antes do tempo, sabemos quem tu és o Filho do Altíssimo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, sobre esse nome, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho para frente em João capítulo 1. Eu fico muito triste, queridos. Olhem aqui para mim antes de entrar no texto. Eu não sei se vocês já viram. Se vocês não viram, vocês vão ver qualquer dia. Você vai se deparar com muitas pessoas no farol, principalmente adolescente, vendendo água para... E eles falam assim: olha, nós estamos vendendo para ajudar a nossa igreja. Nós estamos vendendo para ajudar o irmão e para ir ao encontro com Deus. E isso me preocupa demais. Já pensou você pegar o filho teu no farol, vendendo água, correndo o risco de ser atropelado? Eu não sei quem que é esse pastor inconsequente, esse apóstolo inconsequente, que faz isso com os nossos filhos. Colocam ele para vender água no farol, criam exércitos de pessoas para trabalharem para eles. Você não está aqui para trabalhar para mim. Você não está aqui para servir o pastor Alexandre. Você está aqui para, junto comigo, nós servirmos o Filho do Altíssimo. Aleluia. Se essas crianças fossem treinadas a estarem orando de joelho na igreja, o avivamento tomaria conta do púlpito. Aleluia. As nossas crianças estão sendo recrutadas para trabalhar para a igreja, para trabalhar para pagar aluguel da igreja, para trabalhar para encontro com Deus. E nós pensamos que nossos filhos estão na igreja. Eles não estão na igreja, estão trabalhando no farol, vendendo água, vendendo bala, para fazer um ajuntamento para tal apóstolo ir para um encontro com Deus, levando os nossos filhos. Pasmem. Pasmem, eu já tive muitas vezes nesses encontros e não servem de nada. É verdade. Você quer avivar o teu filho? Traga ele para orar de joelho junto com você. Aleluia. Glória a Fale de Jesus para ele. Conta a história de quem que é esse Jesus a qual você é discípulo. Aleluia. Isso me preocupa, porque o evangelho não é isso.
O evangelho, a palavra igreja, evangelho, essa palavra evangelho é boa nova. E boa nova é falar de Cristo. E a palavra igreja, no original grego, quer dizer eclésia. Você foi tirado para fora, para uma missão. Você não veio aqui, irmãos, para chegarem aqui. Esse lugar é um campo de treinamento. Aqui você se alimenta e você sai para frutificar lá fora. Aleluia. O discípulo de Jesus, que obras que Jesus fazia? Jesus não ficava dentro da sinagoga. Jesus não ficava dentro do templo. Jesus saía, irmão, caminhando, falando da palavra de Deus, dando testemunho do Pai. Quando as pessoas perguntavam, com que autoridade você faz essas coisas? Ele falava, eu faço com a autoridade daquele que me enviou, que é meu Pai. Aleluia. As coisas que eu e você fazemos hoje, nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmão, o ministério é bom, nós temos que ter uma identidade, mas o ministério ele não é mais importante do que a palavra. Aleluia. E a palavra ela é pregada até com as nossas atitudes. Amém. Você não precisa abrir a Bíblia no meio de 5, 6 pessoas, seus colegas. Você só precisa falar desse Deus que te amou desde a fundação dos tempos. Glória. Vamos lá para João, capítulo 1. Vamos aprender um pouquinho quem que é esse Jesus. Palavras do apóstolo João, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por intermédio do próprio Senhor Jesus. Aleluia. Lembra quando lá no Éden, antes do Éden, teve um bate-papo? E a conversa foi essa: façamos o homem a minha imagem e semelhança. Verdade. Façamos Aleluia. está onde? No plural? No plural. Então naquela conversa, o próprio Senhor Jesus já estava falando como seria, como nós seríamos diante dele. Aleluia. Ele fez você perfeito, cheio de poder para tomar decisões. Ele te amou, fez você com sentimentos, fez você pronto para amar. E mesmo quando você erra, Ele continua sob o domínio de todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas, e quando fala todas as coisas, irmãos, não é só o que está na terra. Tudo que está, os planetas, as estrelas, tudo que há na dimensão foi Ele que fez. Aleluia. Foi Ele que construiu. Amém. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Deu para entender quem que é esse Senhor? Aleluia. Deu para entender? Vamos mais além? Vamos mais. Abre Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Capítulo 19, nós iremos ler a partir do 12 até o 16.
Amém? Amém. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aleluia. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Eita, irmãos. O seu nome se chama a palavra. Aleluia. Quando a Bíblia fala o verbo, fala a palavra. Glória a Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou falando de alguém, irmãos, que na palma das suas mãos está todo o controle do mundo. Eu não estou falando de um Jesus morto na cruz, que quando chega na sexta-feira santa, as pessoas carregam ele, fazem peça de teatro e colocam ele na cruz e ficam ali chorando, carregando, passando nas ruas. Eu estou falando de um Senhor ressurreto, que os seus olhos brilham como chama de fogo, os seus cabelos são brancos como a alva lã, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Não tenha medo de falar de Jesus. O Evangelho é igual um leão preso, que quando você solta ele da jaula, ele sai faminto para abraçar. Fale de Jesus. Aleluia. Se você falar de Jesus, não fale do ministério. Não convide as pessoas para estarem na igreja antes de falar do dono da igreja. O nosso maior erro é querer lotar as igrejas sem antes falar do dono da igreja. Aleluia. Irmão, se ele não estiver no nosso meio aqui nesta noite, esse culto não vale de nada. Mas como eu sei que ele está presente, você pode adorá-lo, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Irmão, nós precisamos entender quem que é Jesus. Sabe, irmão, Jesus, ele está acima de todas as coisas. Ele é uma pessoa, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é aquele que é onisciente. Ele é essa pessoa. É ele que resolve os nossos problemas. É ele que restaura, é ele que cura, é ele que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos falar as características dos seus discípulos. Abre por gentileza no Evangelho de Lucas ainda. Por que você tem toda a autoridade de falar de Jesus? Eu quero começar no Evangelho de Lucas falando das características dos discípulos do Senhor. Lucas capítulo 24, lá no finalzinho, versículo 48 e o versículo 49. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei
pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Sabe por que você tem autoridade para falar de Jesus? Porque você não foi revestido de baixo, você foi revestido do alto. Aleluia. O Espírito Santo, quando ele veio, ele mergulhou na tua vida com poder e autoridade. Aleluia. Você é testemunha de Jesus, Glória. dos fatos que aconteceram. Uma das coisas que fizeram com que eles expandissem a graça, eles foram obedientes. O Senhor falou: olha, vocês voltem. Eles estavam no Monte das Oliveiras, era em torno de 120 pessoas. Jesus passou 40 dias instruindo eles, e depois que Jesus assunta aos céus, ele deixa uma mensagem, e a mensagem é essa: vocês fiquem em Jerusalém, esperem, porque vocês serão de lá, vocês serão revestidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Queridos, aquele que é discípulo de Jesus, ele é revestido pelo poder do Espírito Santo. Você não é qualquer um, você é revestido do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Abre por gentileza em Mateus capítulo 5. A partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Sabe, irmãos, o discípulo, ele não é uma pessoa comum. O discípulo é revestido do Espírito Santo. Quando nós não temos essa noção do nosso chamado, nós parecemos aquelas laranjas verdes no meio de laranjas verdes. Tem diferença nenhuma. Sabe, irmão, você é sal. E o sal, ele faz a diferença no alimento. Irmão, há uma diferença muito grande entre comer com sal e sem sal. Você sente no ato. O sal, ele traz sabor. Então o discípulo de Jesus, irmão, ele tem essa característica. Ele não precisa falar que é um cristão, ele não precisa falar que é um evangélico, mas aonde ele está, o ambiente fica saboroso, Aleluia. fica gostoso, fica atraente. Agora, irmão, pensa um discípulo junto com uma pessoa que não é discípulo e falando mal da outra. Aí o outro pergunta, fala: mas você não é crente? Por que você está falando mal? Fala: eu sou, mas de vez em quando está vontade de falar mal. Não, irmão, o discípulo é sal, e sal é para temperar. As palavras que saem dos nossos lábios, diz o apóstolo Paulo, que elas têm que ser temperadas. Então cuidado com o que você vai falando. Glória. Cuidado, que as palavras de Jesus eram palavras suaves. Amém. Era palavra de restauração. Outra coisa que as características de um discípulo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia. Sabe, filho, essas são características de um discípulo. Sabe, irmão,
o seu trabalho maior não é dentro da igreja. Tem pessoas, irmão, que querem ficar dentro da igreja, elas amam a igreja, elas fazem acampamento dentro da igreja, elas brincam dentro da igreja, mas o nosso papel não é dentro da igreja, nós somos igreja. A nossa função, irmão, é lá fora. O discípulo, ele faz as mesmas coisas que o mestre faz. Jesus, ele passava a maior parte dos dias, do tempo, fora, pregando nos barcos, nas aldeias, nas cidades pequenas, curando, abençoando, restaurando, pregando. Essas coisas eram obras do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Amém. E para fechar, abre por gentileza no Evangelho de São João. Tem tanta pessoa, as pessoas falam mais da sua igreja do que de Jesus. O ministério ficou mais importante. Acredite no que eu estou falando, irmão. Rapidinho. Eu estava em determinado lugar, tomando café, e chegou uma mulher, junto com um senhor de estatura, um crioulo, um cara alto. E ela começou a falar tanto do apóstolo dela que eu me interessei. Falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse homem deve ser muito importante. E ela falando do apóstolo, olha, você conhecer meu apóstolo. Olha, meu apóstolo é uma bênção, ele tem que vir aqui no seu comércio orar. Eu falei, meu Deus, eu comecei a me preocupar, pastor. E eu notei que ela falou mais do apóstolo dela do que do próprio mestre Jesus. Ô irmão, não fale de mim não. Eu sou igual a você. Mas fale daquele que deu a vida por você. Aleluia. Aquele que tem te guiado. Glória Aquele que a deu o Deus. Espírito Santo para que você fosse uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. João, capítulo 14. A partir do versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Alguém pega esse texto e fala, então quer dizer que Jesus falou que eu vou fazer obras maiores que ele. E eles pensam que essas obras é milagres, essas obras são coisas poderosas, essas obras é fazer o que ele fez, irmão. E o que ele fez? Ele amou, ele perdoou, ele conversava com as pessoas, ele comia com os pobres, ele curava os enfermos, ele visitava as pessoas. São essas obras que ele está falando. Amar o seu irmão como a você mesmo. Isso são as maiores obras. O que é que os pregadores entendem? Agora eu tenho poder para sair curando. Eu tenho poder para falar e as coisas acontecer. Irmão, comece primeiro pelo simples. Comece a perdoar. Comece a participar das coisas de Deus. Comece a ter sede pela palavra. Jesus teve uma vez que ele orou 10 horas sem parar. E fora as noites que ele orava. Discípulo de Jesus vai para o pó, vai para a oração, vai buscar em Deus, vai se alimentar, vai cuidar da sua família primeiro. Cuidar da sua família. A primeira igreja está dentro da sua casa. Não queira pregar, irmão, fora se você ainda não mudou a sua forma de pensar dentro da sua casa. Glória Amém? a Deus. Se coloca de pé, filhos. Aleluia. Fazer as obras maiores do que ele aqui é fazer as obras que ele fez. E ele fez com muita exatidão. Muita exatidão. E voltando para Marcos,
capítulo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um chamado. Não é para você falar da sua igreja. Fale da sua igreja. Ame a sua igreja local. Mas a sua igreja não é mais importante que Jesus. Nada é mais importante que Jesus. Se você é um seguidor de Cristo, saia daqui nesta noite para fazer a diferença. Sabe, irmão, seja participante das coisas de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se alguma coisa mortífera beber. Glórias a Deus. Não lhe causará dano algum. Porão a mão nos enfermos e eles serão curados. Amém, filhos? Amém. Eu fico muito triste quando as pessoas não entendem coisas tão simples do Evangelho. O Evangelho, irmão, não é falar de religião, não é brigar com as pessoas. O Evangelho, ele é falado nas atitudes. Ame mais. Qual que foi as obras que Cristo fez? Cristo visitava, se preocupava. Ele chega na casa da sogra de Pedro, essa mulher está à beira da morte. Diz a palavra que ele coloca as mãos sobre aquela mulher e automaticamente ela começa a servir. Nós só teremos uma igreja cheia quando nós formos comprometidos com a obra de Deus. Quando nós formos comprometidos com o Evangelho, nós teremos a nossa família dentro da igreja. Quando nós somos comprometidos com o Evangelho, nós teremos os nossos amigos dentro da igreja. Aonde Jesus andava, a multidão andava. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor eterno Deus, nós estamos mencionando a autoridade maior que existe. É o teu Filho Jesus. Só que hoje nós falamos dele de uma forma diferente. Porque ele é aquele que morreu e ressuscitou. E hoje, meu Deus, ele é o nosso representante, Pai, no corpo ressurreto, poderoso. E eu sei que o Senhor virá buscar a tua igreja. E nós estamos formando discípulos, para que esses discípulos sejam restaurados pelo Senhor. Então nos dá, meu Deus, paciência. Nos transforma a nossa mente. Meu Deus, nos dá ousadia, coragem. Nos transforma ao ponto de sermos sinceros contigo, Pai. Meu Deus, te servir falando do teu Evangelho, dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela. Senhor, o Senhor nos levantou como instrumento, como sal, como luz. Então, Senhor, que a mente dos teus filhos nessa noite sejam restauradas, abençoadas, transformadas pelo teu poder. Espírito Santo, continua nos guiando, nos dando condições de pregar a tua palavra em tempo, em fora de tempo, para que vidas sejam libertas, salvas, para o louvor da tua glória. Adore esse Deus maravilhoso. Glória.